Amigos do blog Eruditolo, já falar com a nossa Pucaí. Aliás, veja a última coluna, ela acabou subindo um pouco desatualizada em alguns aspectos, mas demorou um pouquinho para subir, acontece. Mas 90% está dito ali, é válido. Estamos no comissão de frente, um quesito que eu tenho algumas ligeiras observações. Eu consigo entender o desconto do Salgueiro, realmente estava um pouco difícil de ver a bola, porque não era muito, né, o Globo, né, que não era muito. Eu que estava na beira da peixe de dificuldade, e ali estava o cerne da comissão de frente, né, que era a mãe com bebê, com criança morta nos braços. Eu consigo entender o desconto, porque eu que estava na beira da pista tive dificuldade de enxergar, né, forçar bastante a vista para poder enxergar. Eu imagino o jurado que estava acima, exatamente em cima de onde eu estava, né? Até quem quiser olhar aqui as nossas gravações das comissões de frente, todas as apresentações para o primeiro módulo estão aqui. Então, você pode ver que realmente está um pouco difícil. Eu confesso que mesmo o jurado que estava super preocupado com o acabamento, eu penso que o acabamento tem que ser visto sim dos tripés. Não querem usar tripé que depois vai ser anunciado no quinto andar na segunda-feira. Então, eu acho que tem que ter. Me espanta ninguém ter visto o gigantesco rombo que tinha na onça, da comissão de frente da Grande Rio. Nenhum dos 4 jurados viu isso, era visível. Sim, né? Sim. O jurado também que tirou o ponto da comissão da Vila, porque disse que só metade participou. Eu confesso que achei tão peculiar a justificativa, né? Porque a audição Vila, embora tenha sido emocionante, tenha passado a mensagem, tem essa questão técnica que pode tirar do ponto. A Vila, pelo menos onde eu estava, e vocês podem ver aqui a apresentação, não tinha nada que a gente olhasse, sim, muito bonita, uma das melhores do ano para mim, né? Acho que a vereadora levou com justiça os standards, mas acho que em termos de tocar, de emocionar, Vila e Salgueiro foram melhores, que não tira o brilhantismo do Rodrigo e da Priscila na Viradouro, né? Até esses dias minha filha me mandou um TikTok, né? Que o rapaz está fantasiado de cobra da Viradouro na festa fantasia. Então, assim, até que já saiu da bolha, né? Isso é muito importante. Então, acho que são as duas maiores, né? E teve um jurado que penalizou claramente o tripé da Beija-Flor, porque o tripé era pequeno, os tripés eram pequenos. Tinha até um problema de acabamento, que eu cheguei a apontar aqui nos cafés pós-desfile. Você pode ver aqui no vídeo, mas ele apontou essa questão sem paciência. Eu confesso que eu discordo. Tá? Mas o Rafik vai explicar melhor, vai explicar todos os cadernos, né? Peço que se inscrevam no canal, cliquem no sininho, né? Compartilhem, curtam, deem like, inscrevam-se no nosso clube de membros. Quem for assistir essa estreia, essa sexta-feira, né, eu estou gravando antes o vídeo, óbvio. Tem o nosso superchat, né? Temos o nosso Pix, tá? O programa volta ao vivo, terça-feira, 21 horas, com Samba Enredo, né? Assim, eu e o Rafi discordamos um pouco algumas visões, mas acho que vai ser bem interessante a gente analisar as justificativas, né? E como eu já comentei algumas vezes, estou muito preocupado com o futuro do Samba Enredo. Mas a gente fala melhor disso na terça-feira. Então, fiquem com o Rafael Rafik. Bom final de semana a todos. Grande abraço. Boa noite a todos. Agora eu posso dar boa noite com mais calma, né? Agora eu já sei que o Migão vai sempre colocar essas lives como um formato de estreia no horário noturno, então é mais fácil de eu falar boa noite. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, um vídeo da Justificando o Injustificável 2024. O quesito de hoje é comissão de frente, né? Aqui vou começar com uma opinião bem pessoal. Eu acho que é um quesito que está passando por uma transição, eu diria até um tanto quanto forçada, porque o público está exigindo, o público, eu diria, e os jogadores também estão exigindo uma mudança do tipo, aquelas comissões extremamente produzidas, de tripés gigantescos,
que joga o cara lá pra cima, com aquelas coisas escalafobéticas que a gente já viu, meio que cansaram. Do tipo, tá, mais uma que a gente já viu. E eu acho que as comissões estão num momento de adaptação a esse novo espírito do tempo, em que elas estão tentando diminuir, sem perder o impacto, o espetáculo, mas em uma situação mais pocket, digamos assim. Mas, particularmente, eu acho que a gente já está no momento de transição, e nesse ano parece, né, algumas comissões acho que já acertaram um pouco mais esse novo espírito do tempo, mesmo para Grande Rio, que aquela onça preta, né, é bem grande, apesar do tripé não ser uma coisa assim absurda. Nós já vimos inúmeros tripés muito maiores que aquele, mas estão dando uma diminuída e estão dando algum jeito de os efeitos crescerem na hora, mas eles não serem tão grandes, digamos assim, no cortejo, né? Mas aí alguns acertam, outros não acertaram tanto. Eu acho que foi um quesito em que esse ano o desnível ficou um pouco mais visível. E em alguns momentos, alguns julgamentos vai mostrar isso bem, outros nem tanto, por questões que eu vou contar aqui, vou analisar aqui, algumas questões que são sempre o mesmo jogador e eu falo a mesma coisa. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Módulo 1, jogadora Paola Novaes. Esse ano passado a gente teve, apesar, né, desse, digamos assim, desse momento bem perdido do quesito, né, como eu falei mais cedo, o que o público espera mudou e estão tentando ainda se adaptar com isso. Em concepção coreográfica, especificamente falando, ano passado a gente não teve grandes problemas assim evidentes, talvez um ou dois, poucos, tanto é que eu nem falei muito isso aqui na live, poucos jogadores também apontaram isso, porque realmente não teve. Foi um ano muito água com açúcar, né, do tipo, a gente não teve nenhuma comissão excelente, né? A gente teve comissões boas, ok, mas Tijuca, Viradouro, isso ano passado, né, gente? Vou deixar bem claro, ano passado, né? Mas não teve nenhuma comissão assim, horroroso. Não teve. Esse ano não, acho que esse ano a gente já teve umas comissões que, se alguém falar foi bem ruim, eu vou dizer, tem razão. Bom, e naturalmente, se a gente voltou a ter problemas de concepção coreográfica, elas deveriam aparecer no caderno. Esse caderno da Paola pontua talvez todos eles, né? Porto da Pedra, difícil leitura de toda a mensagem que a coreografia queria passar, ficou muito confuso, aquele telão de LED que roubou a cena, que não explicou muito bem a que veio. O Salgueiro, que vinha muito bem até abrir aquele globo que era o ápice, né? Que deveria ser o ápice da apresentação, e aquele globo ele estava fosco, a gente não conseguia ver o que estava lá dentro, ele estava furado, a gente não sabia o que acontecia com ele lá dentro, se ele estava vivo, se estava morto, se estava sufocando. A mensagem ficou completamente perdida na dificuldade de enxergar dentro desse globo. Tijuca, afinal de contas, qual é a relação entre a Rainha das Serpentes e o Odisseu mostrada na performance? Eu sei porque eu li Abriá-las, né? E o enredo conta isso, mas a performance não me mostrou. Imperatriz, que teve o único ápice que ocorreu logo no início, que era a lua flutuando, e depois disso, dancinha pra lá, dancinha pra cá, uma dança até contestável. E sempre, engraçado, no meu módulo, né, mais uma vez repetindo, eu assisti do módulo 3, o drone Lua não subiu, né? A componente da comissão de frente da Imperatriz jogou a Lua e a Lua espatifou no chão. Eu vou ser sincero que eu até achei que fosse parte mesmo da apresentação, a Lua espatifar no chão. Fiquei sem entender muito bem, mas pra mim era de propósito. A jogadora do módulo 3 percebeu que não era, mas bom, isso aí eu vou chegar no módulo 3 daqui a pouco. Mas a Imperatriz teve esse ápice no início e depois a gente ficou assim, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, não aconteceu nada, né? E não aconteceu nada, e a comissão passou, e dancinha pra lá, dancinha pra cá. Não que uma comissão só de dança não merece ganhar um 10? Merece. Tuti, por exemplo, esse ano.
uma comissão eminentemente de dança. Maravilhosa. Tanto é que, inclusive, foi a nota dessa jogadora e de mais alguns outros, né? Se eu não me engano, a Rafaela também deu 10 pro Tuiuti, o Rafael também deu, a comissão do Tuiuti ganhou 30. E por fim, eu acho que a última concepção coreográfica bem duvidosa foi Portela, que repetiu um erro que na Portela já virou tradição quase, né? A Portela fica muito presa numa mesma performance por muito tempo e nisso perde a fluidez e tira o destaque do ponto principal da comissão de frente, que deveria ser o reencontro do Julius Gama e a mãe dele, a Luísa Marim / Kerrinde. Ela apontou todos esses. Tudo isso que eu falei está no caderno da Paola. Nada a falar. Quanto ao tripé não justificar tamanho, nosso conhecido trambolismo, o caderno resolveu descontar apenas a mocidade por isso, né? Realmente todas eu vou ser sincero, eu acho que esse ano realmente todas as escolas ficaram atentas a isso esse ano. Eu acho que mocidade a gente poderia discutir isso, Tuiuti a gente poderia discutir isso, né? Particularmente, eu concordo com a maioria dos jogadores que o plano do Tuiuti não era tão absurdo assim e a comissão foi tão bem montada que dá 10. Mas eu acho que trambolismo esse ano, as únicas discussões possíveis são mocidade e Tuiuti, né? E a Paola, na minha visão também, eu também achei que quando ele passou na minha frente eu já imaginei, Paola e Rafaela vão descontar isso aqui na mocidade. Acabou que a Rafaela não descontou, né? O único desconto de trambolismo que a gente teve esse ano nos 4 jogadores foi esse, da mocidade na Paola. Então, foi o único desconto de trambolismo no caderno da Paola. E em todo o quesito foi o único trambolismo apontado. De resto, os descontos foram problemas no acabamento, de elementos alegóricos, que realmente teve escolas com... É até importante eu falar isso aqui, gente. Quando eu reclamo, o jogador fala de acabamento, está julgando alegoria em comissão de frente, não é que não tem que julgar isso. Faz parte do quesito, para não escutar julgamento. Se tem um acabamento muito ruim, tem que descontar sim. Né? A minha reclamação é quando o jogador só faz isso e pouco presta atenção na dança, que ainda é o núcleo do quesito comissão de frente. Né? Se fosse apenas para analisar estética, acabamento nesse quesito, mudaria-se o nome para alegoria e fantasias da comissão de frente, o que não é o caso. É a comissão de frente como um todo, a comissão de frente é um quesito de dança. Tanto é que no curso de jogadores ele é junto com evolução e mestre de bandeira. Ele não é junto de fantasias, enredo e alegorias. Tá? Mas os outros descontos da Paola foram problemas de acabamento, que eram evidentes também, né? Nada a se discutir aqui. Todas as criativas muito claras, dosimetria cristalina. Não há muito mais o que se falar desse caderno, que é ótimo. Para mim ele é criterioso e objetivo ao mesmo tempo, sem delongas, escreve logo a justificativa. É um ótimo caderno, eu particularmente, bonequinho do Globo aqui para mim, adorei esse caderno. É claro, e sempre bom reforçar isso, até eu recebi esse feedback semana passada e tenho que concordar com a pessoa que me deu o feedback. É natural que quando eu falo aqui, eu estou embutindo também uma opinião pessoal, mesmo que a gente tente ser o mais imparcial. Mesmo o jornalismo imparcial tem alguma opinião pessoal embutida. Né? Qualquer curso de jornalismo, você aprende isso no primeiro período. Aqui tem uma opinião embutida. Né? E é claro que quando um jogador tem um estilo de julgamento mais próximo daquele que seria o seu, é natural ter essa afinidade, né? Então, quando a gente fala excelente, ótimo, criterioso, objetivo ao mesmo tempo, tem um certo quê de opinião pessoal embutida aí, mas eu acho que eu faço apenas esse adendo. Eu estou tentando não me deixar influenciar pela minha opinião pessoal, mas eu acho que em alguns momentos não tem como. Então, de qualquer forma, mesmo tendo esse cuidado, eu estou tendo, ainda mais depois desse feedback que eu tive semana passada, que eu agradeço a quem me deu o feedback. Não sei nem se ele está vendo a live, ele ficou meio chateado comigo com uma live passada e falou que não ia mais ver as próximas lives, mas caso ele esteja vendo, muito obrigado.
Mas, para mim, é um excelente caderno, não tenho muito o que falar. Foi criterioso, descontou todos os problemas de concepção coreográfica possíveis e imaginários, foi objetivo, descontou os problemas de acabamento, que também tem que ser descontado, faz parte do quesito também. Não tem mais muito o que falar. Bom, vamos para o módulo 2, julgador Rafael Davi, que é o decano do júri. Se ele não é o decano do júri, é o Valber Ângelo. Porque o Valber, o Valber chegou a ser jogador em 97, se não me engano. O Valber jogou o Big Bang do Joãozinho 30. Aí saiu do júri um bom tempo e voltou final dos anos 2000. E aí ele voltou, eu agora não lembro se ele está ininterruptamente desde o final dos anos 2000, se ele chegou também a sair 1 ou 2 anos, ou se ele foi reserva 1 ou 2 anos. Não lembro que aí no que o jogador cai no livro reserva também acabei não analisando no escândalo, porque esse caderno não foi publicado. E agora, mas é um dos dois. Se o Rafael Davi não é o decano, é o Valber Ângelo, mas eu acho que é o Rafael Davi. Eu acho que em carnavais julgados o Rafael Davi deve ter mais. Pelo menos ininterruptamente. Bom, vamos para o momento. Acho que o primeiro momento, recordar é viver, da Justificando 2024. Porque esse jogador aqui eu tenho que começar. Porque para mostrar que são sempre as mesmas coisas que eu falo. Justificando 2020 sobre esse jogador. Abre aspas. Assim como no ano passado, minha grande crítica a este jogador vai por excesso de apego ao bom acabamento, seja dos tripés, seja das indumentárias, e a total falta de julgamento da concepção do projeto da comissão de frente. Beleza, agora vamos para Justificando 2022 ainda sobre esse jogador. Abre aspas. Assim como nos 2 últimos desfiles, minha grande crítica a esse jogador vai para o excesso de apego ao bom acabamento, seja dos tripés ou das indumentárias, e a falta de julgamento da concepção do projeto de comissão de frente. Fecha aspas. Justificando 2023 sobre esse jogador. Abre aspas. 4º ano consecutivo que esse jogador praticamente só sabe descontar falta de bom acabamento nos tripés e indumentárias. As questões de dança, tamanho excessivo de tripés e a falha de concepção coreográfica da Imperatriz passaram completamente batidos. Fecha aspas. Preciso dizer o que aconteceu em 2024? 5º ano consecutivo em que, na prática, esse jogador julgou alegorias e adereços em comissão de frente. Vou fazer aqui agora, pelo menos, um adendo. Esse ano, 3 justificativas foram de concepção coreográfica. Teve concepção coreográfica no caderno, sim, pelo menos. Mas, ainda assim, 3 concepções coreográficas para 8 problemas de mau acabamento. De novo, ok, faz parte do quesito, não vou negar, mas o âmago ainda é dança. E eu acho que ficou bem claro no caderno passado, e eu acho que também vai ficar claro no caderno 3. Os problemas de concepção esse ano foram bem mais difundidos. Bem mais difundidos. Desses 3 décimos que ele tirou de concepção, né, de concepção coreográfica, um deles foi da Porta da Pedra, exatamente pelo telão gigantesco que reduziu o impacto visual da apresentação. Acho que isso é inegável, eu acho que todos os jogadores vão falar isso. Porque até foi uma reação generalizada, digamos assim, da bolha, pelo menos no meu zap. Assim que a comissão de frente da Porta da Pedra passou, meu zap começou a falar: meu Deus, gastaram um dinheirão nessa comissão de frente e não fez nada. Então os jogadores também refletiram, que todo mundo viu também. Acho que aqui não há nenhuma surpresa. Ele também descontou a falta de clareza da coreografia da Tijuca, que ficou bem misturado, ficou bem estranho. E o terceiro desconto não é exatamente de concepção coreográfica, de montagem de palco, mas também não é exatamente de... É uma coisa que fica no meio termo, né, entre concepção coreográfica e alegorias e adereços em comissão de frente, que é a desproporcionalidade do tripé do Tuiuti em relação aos componentes de chão. Os componentes ficaram muito pequenininhos perto de um tripé muito alto, né? E o espaço cênico da pista que acabou espremendo os dançarinos. Também não tenho nada a falar dessa justificativa do Rafael, mas eu tenho que reiterar que foram esses 3 décimos e todos os outros 8 é o mesmo de sempre que ele faz há 5 anos. Mau acabamento para lá, falta de simetria aqui, faltou cuidado da iluminação ali, blá 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 blá.
Pior de tudo é que nesse ano eu não consegui perceber sequer um padrão. Porque, o próprio jogador nos anos passados sempre descontava esse problema de mau acabamento em concepção e indumentária. Porque o nome do subquisito já diz, concepção / indumentária. E, naturalmente se coloca aí o tripé da comissão de frente. Problemas de mau acabamento tem que entrar nesse subquisito. Ele sempre fez isso. Mesmo em 2020, 2022, 2023, que ele basicamente só jogou isso, ele tirou tudo de concepção / indumentária. Pelo menos os problemas de mau acabamento. Esse ano, ele jogou alguns em concepção, outros em apresentação, mais uma vez sem uma lógica aparente. Interessante, né? Já é o segundo ou terceiro caderno que eu percebo a mesma coisa, né? Dos mesmos problemas estarem em dois subquisitos diferentes, sem uma lógica aparente, né? E, de novo, né? Problemas que os mesmos jogadores nos anos anteriores não tinham. E eu falo, Rafael, aqui que tem um histórico longuíssimo. E eu não lembro de ter visto essa falta de lógica em outros cadernos, né? Não sei o que aconteceu aqui, mas o que aconteceu esse ano? Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu vou dar 2 exemplos aqui, só para mostrar a falta de coerência nesse ponto, tá? Unidos da Tijuca, abre aspas. Concepção indumentária. Faltou apuro e acabamento aos elementos de composição do elemento cenográfico de apoio, prejudicando a impressão final quanto a formas de acabamento, entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores, menos 0,1. Fecha aspas. Só uma rápida explicação aqui, para quem teve alguma dificuldade. Elemento cenográfico de apoio é o nosso conhecido tripé, tá? É o nome, digamos assim, mais formal do tripé. Agora vamos para a mocidade. Abre aspas. Realização. Faltou acabamento e cuidado na confecção, apuro e finalização dos 4 cubos móveis e também no elemento cenográfico de apoio principal, o que produziu um efeito plástico estético prejudicial quanto à impressão final, quanto às formas, entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais, texturas e cores, porque não valorizou esteticamente a apresentação da comissão de frente, menos 0,1. O próprio jogador citou o mesmo motivo e o mesmo comprometimento nas 2 situações. Qual é a explicação de uma se encaixar em concepção / indumentária e a outra em realização / apresentação? Sinceramente eu não sei, gente. O motivo é o mesmo. O ponto de corte é o mesmo. O critério de julgamento é o mesmo. Tirou o subquisito da cabeça? Não sei. É uma falta de lógica gritante aqui. Acho que esse exemplo ficou muito claro. Para finalizar esse jogador, para finalizar esse caderno do jogador, eu faço questão de transcrever na totalidade a justificativa dele para Beija-Flor. Lembrando, antes de falar, que a Beija-Flor esse ano fez uma ousadia. Ela foi, eu acho que foi a única escola que não trouxe o elemento cenográfico de apoio, um tripé com chassi. Ela trouxe 5 ou 6 cadeiras, um pouco grandes, é verdade, mas fina e comprida, né? Que conseguiam se movimentar pela pista, que os componentes arrastavam de lado. Isso abriu bastante o visual para a escola inteira, que é uma coisa que sempre se reclamou dos tripés de comissão de frente, que ele travava a escola, não deixava você ver a porta-bandeira. A Beija-Flor tentou resolver isso esse ano. Foi uma ousadia muito interessante. Se deu certo, deu errado, eu acho que é uma avaliação até um pouco mais subjetiva. Eu acho que algumas pessoas gostaram. Paola deu 10, por exemplo. Foi até o único 10 dessa comissão. Eu também, no módulo 3, eu daria 10. Apesar de que a Rafaela contou um negócio que eu não percebi. Depois a gente vai chegar lá. E não estou dizendo que não aconteceu, tá? Eu não percebi, eu que devo ter papado mosca. Mas eu acho que nessas horas, quando tem uma ousadia, ainda mais uma ousadia que é muito pedida pela própria festa há algum tempo, não que você não possa descontar, é claro, se você viu um problema, se você relatou um problema, você deve descontar. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na justificativa para não matar a ideia.
E eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Abre aspas. Apresentação barra realização. O discreto acabamento dos elementos cenográficos de apoio, combinado ao lento processo de ajuste dos componentes dos elementos cenográficos individuais, além do lento recolhimento da grande capa e do cabo após a exibição em frente à cabine de julgamento, prejudicaram o efeito visual final quanto à forma de acabamento, entrosamento, utilização, exploração, distribuição de materiais e cores da apresentação da comissão de frente, menos 0,1. Como eu falei, eu não vou discutir aqui o que o jogador achou. Acabou sendo, a capa foi recolhida de forma lenta, o cabo de forma lenta e isso acabou atrapalhando o visual e tudo mais. Mas, de novo, e como os critérios de comissão de frente são muito vagos, eu vou falar isso com mais detalhes nas recomendações. A justificativa é válida, está dentro do quesito, eu acho que é algo que ele viu, apontou, até é algo que fica entre o acabamento e a apresentação, por isso que eu nem falei tanto veja, ainda tem isso, né? Ele ainda juntou discreto acabamento dos elementos cenográficos de apoio em apresentação e realização, mas tudo bem, pelo conjunto da obra a gente releva. Eu percebi que foi apenas uma pincelada extra, que o principal foi a lentidão nos processos coreográficos da Beija-Flor. Mas eu fico me perguntando, sabendo que a Beija-Flor tentou inovar, trazendo uma comissão sem um grande tripé, abrindo a visão para a escola, será que uma escritiva escrita dessa forma, foi lento, foi chato, foi moroso, sabe a impressão que passa? Foi moroso porque não teve tripé, bota um tripé ali para agilizar as coisas. Talvez seja uma coisa assim da minha cabeça, talvez, mas me passou a impressão de tipo, é como se fosse um voto pela sentença de morte das comissões sem tripés cenográficos. Eu acho que não é legal. Você pode tirar, a Rafaela também tirou pontos da Beija-Flor, o Rafael Araújo do Mato também tirou, e eu não vejo essa afronta. As duas outras justificativas, você percebe, realmente a apresentação teve os probleminhas, mas conserta esses probleminhas, que do jeito que está, talvez saiam 10. E a impressão que ficou para mim, de novo, se o jogador quiser, um direito de resposta, quiser falar comigo e me explicar melhor, eu estou à disposição sempre. Eu sempre falo que, por mim, eu converso com todos os 36, os que gostam de mim, os que não gostam de mim. Eu já atendi telefone de jogador para ouvir esporro, fiquei ouvindo esporro por 1 hora calado, esperando ele terminar de falar para começar a falar e a me defender, não tem nenhum problema com isso. Mas para mim aqui passa uma impressão do tipo, olha, bota um tripé aí, que aí agiliza tudo, que fica mais fácil. Eu acho que é complicado, né? Justamente quando vai contra, eu acho que tudo que está se pedindo, né? Mesmo coreógrafos que sempre se notabilizaram por tripés gigantescos, entenderam que o espírito do tempo, o Zeitgeist, está pedindo tripés menores. E para mim, o melhor exemplo disso é Viradouro. Priscila e Rodrigo já tiveram trambolhos cinematográficos na história deles, né? Segredo, Essa Noite Eu Levarei Sua Alma, são trambolhos assim enormes. E, sei lá, desde 2020 para cá você percebe que eles estão dando uma reduzida necessariamente de tripé. Já começou com o tripé da Mangueira, do Jamilão Delegado, que ainda era grande, mas um grande menos grande, digamos assim. Ano passado na Viradouro, o tripé da Roda Mangueira era um tripé muito tranquilinho, não era nem alto, inclusive. E esse ano, um tripé assim, um tripé, né? Não era um tripé com tamanho de tripé. Não é uma alegoria em que diz que é um tripé também de um tamanho bem, bem pequeno. E que fazia coisas maravilhosas. De dentro dele saía coisas maravilhosas. Bom, estou fugindo aqui já do escopo. Então, assim, é complicado. O jogador já praticamente julga, tem um longo histórico de julgar mau acabamento muito além da dança. Ele me solta uma dessa para Beija-Flor, meio que parece assim, Beija-Flor, me dá um tripé aí para eu poder ficar analisando o acabamento do tripé. Sei lá, talvez eu esteja sendo duro demais, talvez eu esteja
tirando coisa da minha cabeça, talvez, mas assim, quando eu li isso, foi o que passou para mim, foi a mensagem que passou para mim, né? Terminando esse caderno, se acredita que comissão diferente precisa de novos ares, e aí é uma questão que é mais para Lesa para mim, eu não sei o que a Lesa quer em comissão diferente. Talvez uma arejada no pensamento de quem julga esse quesito seja um caminho para o futuro. Módulo 3, Rafaela Ribeiro. Mais uma vez, a Rafaela fez algo que é muito característico dela, e ela equilibrou muito bem a visão coreográfica com a aferição de qualidade de figurino, elementos coreográficos e erros de coreografia, por mais que erros de coreografia eu acho que só teve 2, talvez 3 no máximo no módulo 3, né? A gente teve o da Imperatriz, que eu já falei aqui, da Lua que espatifou, da Beija-Flor, que teve uma falha também na capa, e teve um terceiro, agora não vou lembrar se teve um terceiro. Na Vila Isabel. Na Vila Isabel. Ela até tirou ponto por mau acabamento, mas a capa deu ali uma agarradinha. A Rafaela nem tirou ponto disso, ela tirou mais do mau acabamento do tripé, que realmente o acabamento ali estava devendo. Mas, fora isso, não teve muitos erros. E, já que eu falei da justificativa da Beija-Flor do Rafael, deixa eu trazer a justificativa da Beija-Flor para a Rafaela, justamente para provar o seguinte: dá para você descontar, e olha que a Rafaela deu 9,8 para a Beija-Flor, enquanto o Rafael Davi deu 9,9, mas eu apenas quero mostrar que é totalmente possível você escrever uma justificativa sem matar a ideia, sem matar a ousadia. Vamos lá, abre aspas. Concepção / indumentária. Momentos da concepção coreográfica confusos. Múltiplas informações concomitantes. Manipulação da cadeira. Retorno para a evolução comprometendo a narrativa. Apresentação. Aliás, ela deu aqui uma pequena embaralhada, né? Mas eu acho que deu para entender o que ela... o componente tinha que manipular a cadeira e depois retornar para dançar, e o outro subia, e nisso embaralhou ali a apresentação e ficou confusa a narrativa, né? Talvez tenha faltado algumas palavras, mas eu acho que deu para entender a ideia. E o segundo décimo, né? Em apresentação, realização. Durante a coloração de Benedito, falha ao desenrolar sua capa, causando quebra na sintonia do conjunto. Fecha aspas. Fechou! Beleza, 9,8, justo, beleza. Mas concordam comigo que você lê essa gente e beleza. Resolve a concepção coreográfica, que pode ser errada com ou sem tripé. Você mesmo com tripé erra muito a concepção coreográfica. Vi de Tijuca esse ano, vi de Portela esse ano, vi de Pô da Pedra esse ano. E conserta a falha da capa, e o 10 poderia vir. O problema não está na concepção de uma comissão sem tripé. O problema foi algumas coisas ali que se pensou e depois se executou, que se executaram errados. Conserta isso, e o 10 pode vir num projeto desses. Excelente. A jogadora também resolveu não despontuar nenhum subquisito além de 4,9. Dessa forma, não tem muito o que falar em dosimetria, não tem nada destoante, acho que tudo ficou mais ou menos no mesmo patamar, não tem nada, aqui merecia 2 décimos, acho que está tudo certo, a dosimetria é entendível e não vejo nenhum problema. Por fim, eu sei que alguns vão falar sobre o 9,9 da Imperatriz, né? Porque nesse módulo específico, como eu já falei, a lua dela está telô. E a nota 10 da Portela também, eu acho que muitos já vieram. Assim que os cadernos saíram, muitos vieram me perguntar do 9,9 da Imperatriz e do 10 da Portela, né? Já que na Portela também certas situações de concepção coreográfica são bem discutíveis, como a própria Paola, no módulo 1, retirou ponto. Mas a gente não pode perder de vista que o julgamento embute uma certa subjetividade, né? E na visão da jogadora, a concepção da Imperatriz não era passível de 2 décimos de punição, mesmo com a luz patifada na cabeça dela, junto à lua. Talvez ela tenha achado a dança da final da Imperatriz ok, é uma coisa da cabeça dela, né? São visões subjetivas, normal do quesito.
aliás, normal do julgamento da Liesa. E para a jogadora, a concepção coreográfica da Portela estava passável, do tipo, não teve esse momento parado e ela achou que o encontro de Querrin e Luiz Gama teve o devido destaque. É uma questão subjetiva, né? Um jogador vai achar que ficou muito parado. Eu, particularmente, vou concordar com a Paola. Eu acho que a comissão de frente da Portela ficou muito a devendo em concepção coreográfica. Ficou parado. Ele é uma coisa que a Portela já teve em 2022, 2023 não, né? Mas teve em 2022, 2020, 2017. O ano do título teve esse problema. Foi o único décimo, depois do descarte, foi o único décimo que a Portela perdeu. Foi comissão de frente por isso. Mas são visões subjetivas, perfeitamente aceitáveis no julgamento de comissão de frente. Né? O mais importante é que no todo do caderno, a Rafaela avaliou as concepções, descontou algumas, não descontou outras, julgou a comissão de frente como um quesito eminentemente de dança. Ela equilibrou muito bem essa parte entre concepção coreográfica, mau acabamento, falhas de apresentação. Está muito bem equilibrado. Ela fez um julgamento bem completo do quesito. E isso é o mais importante. Cada um vai ter uma opinião. Ela não é dona da verdade, eu também não sou. Você, espectador, também não é. Nós vamos olhar e às vezes a gente vai ter 3 avaliações diferentes. Todas elas são, às vezes, nem sempre, mas na maior parte dos casos, todas elas são válidas. É o caso aqui. Tá? E é interessante notar que ela não despontou nenhum trambolismo, sendo que é uma jogadora que é uma das jogadoras mais críticas. Ela e a Paola são bem críticas ao trambolismo, não é de hoje, isso vem desde 2020, pelo menos. E 2022, né? Porque a Rafaela vem desde antes, mas a Paola mudou de evolução para a comissão de frente, eu acho que em 2022. Mas são duas jogadoras que são bem críticas ao trambolismo, então é interessante apontar que a Rafaela não decidiu punir ninguém por trambolismo. E, claro, mais uma vez também deixando claro que trambolismo é uma palavra que vulgar, que a gente brinca na bolha porque o tripé é muito grande, tá? Mas para a Rafaela esse ano não teve nenhum trambolismo, que justamente reforça também o que eu falei no canal da Paola, que as escolas ficaram muito atentas esse ano a isso. Alguns me perguntaram em relação também ao tripé da Mangueira. E eu vou dizer que sim, o tripé da Mangueira é bem grande, isso aí não, a olhos vistos. Mas é o que eu falei em relação ao Salgueiro e Beija-Flor no passado também. Não é simplesmente você pegar uma régua, uma trena e medir o tripé. O tripé tem 5 metros de comprimento, tem 4. O mais importante é você olhar a apresentação da comissão de frente e dizer: o tripé era grande porque ele precisava ser grande para a apresentação que a escola fez. Sem esse tripé grande, os efeitos, as mudanças, o que a escola apresentou, não tinha como ser apresentado. Esse é o mais importante. E é por isso que, mesmo a contragosto meu, eu daria 10 para a comissão de Salgueiro, porque aquele tripé fazia isso, ele mostrava porque ele tinha que ter aquele tamanho, ele preenchia os critérios de julgamento do quesito comissão de frente. Eu não gostei, praticamente não gostei daquela, nem da Beija-Flor nem do Salgueiro, mas eu tenho que dar 10 para as duas. E da Mangueira, diferentemente, eu até gostei bastante da comissão de frente da Mangueira, mas por mais que o tripé seja grande, ele se provou na avenida. Você olhava a apresentação e dizia: não, esse tripé é grande para fazer isso tudo que a Mangueira fez, né? Se não tiver um tripé desse tamanho, não tinha como fazer. E beleza, nenhum problema. Mas foi um bom caderno também da Rafaela, ótima jogadora também, eu admiro. Aliás, a live ainda está meio curtinha, né? 34 minutos. Deixa eu contar só uma curiosidade aqui, que não tem nada a ver com o caderno, mas eu acho que são aqueles detalhes que é interessante a gente falar aqui. Chegou de novo, eu acompanhei a comissão e o casal quase embaixo do módulo 3, tá? Chegou na Viradouro, é normal, tá? Isso todas as escolas fazem. O coreógrafo, ou um dos coreógrafos, quando é uma dupla, ele se apresenta para o jogador de comissão de frente. E não tem nenhum problema nisso, todos fazem. Que na prática é meio que um aviso assim, a partir do momento que o coreógrafo se apresenta, ele diz, a partir de agora a apresentação vai começar. O julgamento começa aqui, tá, gente? Por mais que oficialmente o julgamento começa quando a plaquinha de comissão de frente lá atrás sobe. Mas na prática,
a gente meio que se sabe assim, quando o coreógrafo se apresentar, porque ele vai começar vai mandar a comissão começar a fazer a coreografia. A Priscila se apresenta e ela a jogadora, a Rafaela, no módulo 3, ela estava exatamente no meio do módulo, tá? Os 9 jogadores ficam um do lado do outro. A Rafaela era a quarta ou a quinta da fila de 9. Ela estava bem no meio. A Priscila claramente faz um movimento e pede para a Rafaela se reposicionar lá no canto do módulo, perto do Arthur e do Wagner, que eram os jogadores de enredo e fantasia que estavam lá pro canto. A Rafaela se desloca para onde a Priscila pediu. Se eu não me engano, até o Arthur cedeu o lugar para ela na cadeira. Posso estar enganado agora, também é muita coisa para lembrar. Mas eu lembro que a Rafaela deu esses 3 ou 4 passos, foi lá pro canto do módulo, exatamente onde a Priscila pediu para ela se posicionar, e ela viu a apresentação de onde a Priscila pediu. Eu nunca tinha visto isso. Não tem nenhum problema, tá, gente? Deixando bem claro, é apenas uma curiosidade que eu estou trazendo aqui para o vídeo. Eu acho que se o coreógrafo pede para o jogador se deslocar, é porque ele quer apresentar alguma coisa e ele está com receio do jogador não ver, alguma coisa do gênero. Eu acho que, ainda mais comissões quentes, que é uma passada e meia do máximo de samba, o jogador lá de comissões quentes se desloca, vai dar uma atrapalhadinha lá no outro jogador, porque também não precisa ficar julgando ali, olhando com atenção a comissão de frente, porque comissão de frente é comissão de frente, enredo não vai despontuar a comissão de frente. Aliás, isso é uma discussão que deveria ser mais uma comissão de frente totalmente fora do enredo, deveria ser despontuada em enredo. É uma discussão teórica bem interessante, que tem argumentos para os dois lados, e o manual da Aliança não é claro. Se um jogador de enredo descontar, eu vou dar ok, e se um jogador disser para mim não descontei porque não é para descontar, eu também vou dar ok. Mas voltando, a Rafaela se desloca, vê toda a apresentação, e depois que terminou a apresentação ela volta. Eu nunca tinha visto isso. É a primeira vez que eu vejo um coreógrafo pedindo para o jogador, por favor, jogador, muda de lugar para ver a minha apresentação. E reiterando, não tem nenhum problema nisso aqui, tá? É apenas uma curiosidade. Eu acho que se todos os jogadores pedirem todos os coreógrafos pedirem para o jogador mudar de lugar, por que não? Se o jogador pode fazer esse favor, eu acho que tudo que seja para o melhor julgamento possível é válido. Bom, passou o desfile, aquela comissão da vereadora maravilhosa, na minha humilde opinião, e agora eu vou botar minha opinião pessoal mesmo, a melhor comissão de frente da carreira do Casal Segredo, e olha, a carreira deles é longa. Alguém vai dizer, e a comissão de frente do Segredo, Rafael? Eu falei, naquele momento aquela comissão era genial, mas o quesito evoluiu muito. Talvez aquela comissão hoje não desse aquele impacto. O quesito evoluiu muito. Então eu acho que, do ponto de vista mais absoluto, esquecendo o espírito do tempo, para mim essa comissão foi a melhor, porque era uma pancada atrás da outra, né? Vinha a cobra, e depois a dança de Omulu, e depois, que aliás, diga-se de passagem, Débora Coker pode não ter tido comissões brilhantes na Avenida, pode não ter marcado sua história na Avenida como comissão de frente, mas essa dança de Omulu, a primeira vez que eu vi, pelo menos, foi no espetáculo Cura da Débora Coker, e de lá pra cá ela tem sido usada na Sapucaí, mas eu já vi pelo menos comissão de frente. Eu lembro da Portela em 2022 no Baobá, e agora com a Priscila. Só que, com todo respeito à comissão de frente da Portela 2022, a Priscila e o Rodrigo mostraram assim, é assim que se faz, tá? Vejam as duas cenas e vocês vão ver a diferença da dança, é um negócio absurdo. Bom, voltando aqui à situação do deslocamento do jogador. Passou, terminou o carnaval, etc. A Viradouro merecidamente é estandarte de ouro. Eu, como um espectador normal, comprei meu ingresso, fui ao estandarte de ouro. E já no final da festa, eu encontro o Priscila e o Rodrigo, converso com eles rapidinho, falo aqui o que eu falei, que para mim é a melhor comissão, e perguntei para a Priscila, eu falei para ela que eu tinha reparado esse detalhe, que ela pediu para a Rafaela se deslocar, e tinha perguntado por quê. E a Priscila falou, não, a gente já estava ali prevendo que tinha uma caixa de som quase em cima da onde a Rafaela ia sentar, e a gente ficou com medo daquela caixa de som tampar alguns efeitos que a gente estava prevendo na comissão de frente, então a gente pediu para ela se deslocar um pouquinho, para a gente ter a certeza que ela ia ter a visão total da comissão. Aí você vê que a vereadora
Olha a organização da viradora. Não, aquela caixa de som ali vai atrapalhar o efeito tal, então eu vou permitir. É só mais uma amostra da organização da viradora, tá? Não tem nada a ver com o julgamento em si. É só uma curiosidade, um olho a mais que eu trago aqui para a live, mas para live, para o vídeo. Mas eu acho interessante trazer esse molho. Bom, mas é isso, o caderno da Rafaela muito bom mais uma vez, no padrão, o nível que ela sempre apresentou, não tem nada a falar também. Antes do quarto módulo, aquele jabá que o Migão sempre pede, né? Se inscrevam no canal, façam parte do clube de membros, os links estão aí embaixo, eu sempre me confundo, não adianta, não peço para apontar, que eu sempre vou apontar errado, mas os links estão aí embaixo. Vejam também a parte escrita da Justificando, que a gente sempre vai colocar na descrição do vídeo o link para a parte escrita do quesito em si, que está disponível no antigo blog do Pedro Migão, o Ouro de Tolo original, né? Que era um blog, para quem não se lembra, para quem não é dessa época. Né? Então, se inscrevam no canal, façam parte do clube de membros e leiam o texto escrito que eu também preparei para cada um dos quesitos da Justificando, que basicamente aqui no vídeo eu trago alguma coisa, eu acrescento, outra coisa eu tiro, mas a base para esse vídeo é esse texto. Eu primeiro faço o texto, depois faço o vídeo. Bom, vamos lá, gente. Módulo 4, Rafael Araújo. Aqui é inegável, a gente tem um avanço do jogador. O jogador ano passado quase não jogou concepção coreográfica, é mais um que... O Rafael, ele vai e vem, né? Ele tem umas criativas duvidosas, especialmente em relação ao Viradouro 2020, que foi ele que falou que tirou ponto porque a comissão de frente não virou para ele, né? Não, como a comissão de frente não virou para mim, eu tirei ponto. Depois, alguém me explicou, não vou lembrar quem, talvez o próprio Márcio Moura me explicou. Na verdade, o jogador ele se enrolou nas palavras. Eu até fui muito duro em 2020, eu lembro que eu massacrei o Rafael Araújo por causa disso. Mas acho que foi o Márcio Moura que me explicou isso. Que na verdade o jogador se enrolou nas palavras. O que o jogador quis reclamar é que, como a comissão de frente não virou para o jogador, ele ficou com uma visão tampada, por causa daquele aquário gigantesco da sereia, né? Ele ficou com uma visão tampada, ele só viu a parte da esquerda. Como é que ele vai julgar o sincronismo se ele não está vendo a parte da direita? Tem que descontar a escola que não pensou nisso, né? E aí, realmente, por esse lado, eu vou dar razão a ele. Mas aí, em 2022, ele até teve um julgamento equilibrado, mais ou menos. Aí, em 2023, ele voltou a julgar mais. Ele jogou um pouco de má acabamento, etc. Mas ele jogou muito erro do tipo componente tropeçou, componente errou a sincronia. E a concepção como um todo ficou esquecida. Mas tudo bem, ano passado realmente não foi um ano assim absurdo de concepção, mas assim, eu peguei muito no pé dele, porque aquela concepção completamente equivocada da Imperatriz ganhou 10, né? Ele deixou passar legal. Talvez, e aquela comissão de frente da Imperatriz em 2023 foi uma das concepções mais, veja bem, que eu lembro dos últimos anos. Mas vamos lá, aqui, vamos voltar a 2024, depois dessa pequena digressão. A gente tem aqui um avanço do jogador. Diferentemente de outros anos, dos 8 décimos subtraídos, só 2 foram por problema de mau acabamento. Só 2. Né? Mas eu continuo aqui sentindo falta de um maior julgamento do núcleo do quesito. Concepção coreográfica. De concepção mesmo, concepção pura, a gente só teve 2, dos 8, a gente também só teve 2 descontos. Porto da Pedra e Unidos da Tijuca. E meio que foram unanimidade no júri esse ano, né? Todo mundo escrevendo os problemas de concepção da Tijuca e da Porto da Pedra. Como eu escrevi no módulo 1, diferentemente do ano passado, esse ano a gente teve muitas concepções coreográficas discutíveis. Dava para fazer um julgamento bem mais criterioso do que apenas 2. Tudo bem, eu não estou dizendo para ele pontuar todas aquelas que a Paula pontuou. De novo, é subjetivo, cada um vai ter uma ideia. Ele pode olhar para aquela concepção coreográfica e dizer, não, essa aqui está ok. Mas todas elas estão ok, quase. Né? Eu acho que ele poderia ser um pouco mais criterioso. E talvez isso explique 2 notas 10 um tanto quanto surpreendentes. Portela e Imperatriz. Porque os problemas estavam em concepção coreográfica. Nas duas. Né?
Aí você vai perguntar, Rafael, bom, ele tirou 2 pontos de acabamento, 2 pontos de concepção coreográfica, e onde estão os outros 4? Aquela coisa de sempre, né, gente? O componente errou a sincronia, o componente errou o alinhamento, fumaça não conseguiu esconder troca, aquelas filigranas, né, de apresentação. E aí, os outros 4 foram aí. E aqui, eu vou aproveitar o galera do Rafael e já deixo claro que aqui eu não vou culpar o jogador, tá? Eu apenas quero levantar a discussão. Eu acho que é uma coisa que tem que ser melhor definida, até para o próprio jogador saber o que fazer. Claro que o assunto é iluminação da Sapucaí, né? Até que demorou para eu trazer iluminação na Giscando Justificável. Bom, eu vou aqui falar a justificativa que ele deu para a mãe dele. Abre aspas. No momento da apresentação das várias fases da carreira da homenageada Alcione, suas cópias, 6, posicionaram-se nas escadas laterais e ficaram fora do foco da iluminação, que privilegiou apenas a parte de cima do elemento. Fecha aspas. Agora, vamos lá. Vamos discutir isso, gente. Salvo engano, né, se a memória não me falha, a iluminação referida foi feita pelos canhões focais da iluminação da Sapucaí. Não foi a iluminação do tripé da escola. Foi a iluminação da pista da Sapucaí, aquele canhão focal. Aquele mesmo canhão que focalizou a Carmen Miranda na mocidade. Ou seja, teoricamente, pelo menos até onde eu sei, ela é feita pelo técnico contratado pela Liesa para operar a máquina de iluminação da Sapucaí. Mesmo que com algumas indicações da própria escola. Mas até onde eu sei, a Liesa contrata uma equipe de técnicos que, entre aspas, pertence à Liesa para todas as 12. Então, em teoria, não deveria caber punição à escola em relação ao erro de iluminação. É como se fosse uma falha de som, por exemplo. A culpa não é da escola, a culpa é dos técnicos contratados pela Liesa. Pelo menos para mim, a lógica deveria ser a mesma. Concordam comigo? Faz sentido, não faz? Agora, tudo isso que eu falei é da minha cabeça. Porque o manual do jogador, nem a Liesa, deram nenhuma orientação aos jogadores de como proceder na situação. Inclusive, eu sei que um jogador, não de comissão diferente, de outro quesito, levantou essa lebre no curso de jogadores e a resposta foi, não, já está tudo certo, a gente já testou tudo, esse ano ó, os apagões vão ser rápidos, não vai ter problema de iluminação. Gente, é um equipamento novo. Os problemas vão aparecer onde a gente menos espera, onde a gente não está nem pensando. Aí um. E aí? Se a iluminação for errada, da Sapucaí, a escola pede uma coisa e os técnicos da Sapucaí fazem outra. A escola tem que perder ponto por isso. Veja, se a Liesa tem que perder, tudo bem. Ok, é um critério que as próprias escolas escolheram, se tiver no manual do jogador, lindo. Se a Liesa disser não tem que perder, também lindo. Inclusive seria a minha sugestão. Mas tem que definir, gente. Seja para lá ou seja para cá. Eu posso falar que o jogador errou nessa justificativa dele? Não. A gente não tem nenhuma especificação, a gente não tem nenhuma diretriz. O jogador vê um problema, que ele achou um problema grave o suficiente para tirar o 10º, vai lá e tira o 10º. Ok, perfeito, não vou falar mal do jogador. Mas a questão da iluminação tem que ser melhor debatida. Tal qual a história do regulamento dos 15 componentes aparentes é um problema evidente que em algum momento vai dar uma meleca grave. No caso dos componentes aparentes, a própria Priscila e o Rodrigo cantaram essa bola quando deram a entrevista com o Migão aqui em 2022. Acho que foi 2022. Quando eles deram a entrevista com o Migão em 2022, eles cantaram essa bola. Ó, um dia, esse negócio de membro de componente aparente da comissão de cliente vai dar zebra. Quis o destino que fosse com eles. Ainda bem que a Viradouro sobrou o suficiente que o meio ponto para lá, meio ponto para lá, não ia fazer a menor diferença. Imagina se isso definisse campeão do carnaval. O que procorco não ia ser. A mesma coisa que a iluminação, gente. A gente tem que definir as coisas. Porque se não definir, vai chegar um momento que vai... É batata, tá ali o problema e em algum momento ele vai dar problema. O próprio limite do julgamento de
de iluminação tem que ser melhor moldado. E aqui quando eu falo molde é no velho estilo do Hans Kelsen no capítulo 8 de Teoria Pura do Direito. Bom, agora eu falei advoguês, né, gente? Desculpe. Mas eu não vou explicar essa teoria, porque senão o vídeo vai ficar longuíssimo, mas quem é advogado vai entender um pouco. Quem tiver alguma dúvida, pergunta lá no de membro, me manda uma mensagem no privado, eu respondo numa boa. Por fim, eu acredito, por fim no caderno do Rafael, eu apenas acredito que a justificativa de apresentação e realização da Vila Isabel tenha ficado sem uma boa explicação. Abre aspas. Menos 0,1. A primeira parte da apresentação foi composta pela metade do elenco, o que causou esvaziamento da comissão e reduziu sua potência artística. Fecha aspas. Beleza. Entendemos que para o jogador, o fato da Vila só ter usado parte do elenco nessa passagem causou prejuízo ao resultado artístico. Mas simplesmente dizer que reduziu sua potência artística não ficou um tanto genérico? Concordam comigo? Ficou assim, reduziu sua potência artística. Tá, ok. Mas como? Qual foi o prejuízo palpável? Fica aqui a sugestão para o jogador dar uma refinada nessa explicação nos próximos anos. Porque, legal, reduziu a potência artística. Mas qual foi o prejuízo da potência artística? Qual foi a potência artística que ele não viu? Né? Ficou no ar. Né? Uma coisa pequena aqui, um detalhe, apenas uma sugestão para o futuro. É um caderno melhor que o do ano passado, não tem a menor dúvida. Um caderno que equilibrou melhor as coisas, mesmo que a maior parte tenha sido naquilo, entre aspas, que eu chamo de fiscalização de erro, né? Componente errou, componente caiu uma parte da fantasia, essas coisas, né? Mas eu continuo aqui também, igual no caderno do módulo 2, eu continuo sentindo falta de uma avaliação mais criteriosa do âmago do quesito comissão de frente, que é a concepção de apresentação da dança apresentada, demonstrada. Eu acho que ainda falta nesse caderno, assim como falta anos no caderno do Rafael Davi. Como um todo, se não for um julgamento ruim de comissão de frente, eu acredito que ainda há o que melhorarmos na atenção e maior cuidado na avaliação das concepções coreográficas. De novo, a crítica aqui é bem direcionada aos dois Rafaéis. Paola e Rafaela, historicamente, têm um equilíbrio maior nesse ponto. Né? Mas não tem jeito, né? Se dois jogadores não vêm, aí você descarta uma nota das duas que viram e só uma. Aí acontece o que aconteceu em Imperatriz no passado, né? 10, 10, 9, 9, 9, 9, descarta 9, 9 e a Imperatriz só perdeu um décimo com comissão de frente, quando talvez pudesse ser. Eu vou até mais longe, gente. Se alguém me dissesse que a comissão de frente da Imperatriz foi a pior do ano passado, eu diria: entendo seu argumento. Eu acho que até eu mesmo escolheria, mas, bom, aí é uma questão de gosto pessoal também. Mas aquela comissão deveria perder muito mais com o décimo. Eu acho que muitos vão concordar comigo, inclusive gente do próprio métier de dança. Vamos para encerrar a live, vamos para as recomendações da Liesa as recomendações para a Liesa em comissão de frente. Primeira recomendação: reforçar com os jogadores a necessidade de realmente considerar no julgamento a concepção coreográfica das comissões de frente. Acabei de explicar isso aqui. Segunda recomendação: rediscutir os critérios de julgamento do quesito, que precisa ser atualizado para valorizar mais a criatividade e menos o impacto e grandiosidade das mesmas. Aqui eu vou até mais longe, gente. Os critérios de julgamento da comissão de frente não mudam, acho que há 15 ou 20 anos. E olha a revolução que o quesito teve nos últimos 20 anos. Até nos últimos 15, um marco muito óbvio. É a comissão do segredo da União de Julgo 2010. Eu vou ler para vocês, porque é bem rápido, os 4 critérios de julgamento de comissão de frente. Em concepção indumentária: a concepção da comissão de frente e sua capacidade de impactar positivamente o público no momento da apresentação da escola. Segundo critério: a indumentária da comissão de frente, levando-se em conta, neste caso, sua adequação para o tipo de apresentação proposta. Apresentação e realização: o cumprimento da função de saudar o público e apresentar a escola, sendo obrigatória a exibição em frente às cabines de julgamento deste quesito, mesmo que em movimento. Segundo ponto: a coordenação, o sincronismo e a criatividade de sua exibição, podendo evoluir da maneira que desejar. Não está muito aéreo, não está muito etéreo isso?
A própria concepção coreográfica, eu tanto bato aqui, que eu amo, ela é a concepção de comissão de frente. Bom, acabou. Gente, comissão de frente hoje é muito mais que isso. Eu vou ser sincero, eu acho que tinha que juntar os coreógrafos, os jogadores de comissão de frente, tentar e fazer isso tudo de novo, do zero. Porque a gente tem que ter mais critérios que sejam mais detalhados, que expliquem melhor o que a própria Eliesa quer em comissão de frente. Do jeito que está, eu concordo, todo jogador tem que ter um quê de subjetivo, o jogador tem que ter uma certa liberdade para trabalhar, mas também não pode ter uma liberdade total, não pode ser completamente aberto, como era a harmonia até 2 anos atrás, continua a harmonia, melhorou, mas ainda tem que melhorar, mas não pode ser uma coisa completamente aberta que o jogador tire da cartola dele o que ele quiser. E de novo, aqui a culpa não é do jogador. A Eliesa tem que atualizar esse manual do jogador em comissão de frente para ontem. Provavelmente eu acho que foi o quesito que mais mudou dos 9 em 20 anos. É completamente diferente. E o caderno não acompanhou esse ritmo. Então urge aqui uma rediscussão e talvez até refazer do zero os critérios de julgamento de comissão de frente. E a última recomendação que eu faço para a Eliesa em comissão de frente é permitir, é uma recomendação que eu já fiz em vários outros quesitos, eu vou apenas repetir aqui, permitir a utilização do critério comparativo nas justificativas, desde que o jogador deixe claro o que faltou na comparação das escolas que perderam ponto em relação às que receberam 10, com exemplos se possível. Isso talvez facilite o tratamento, o trabalho de julgamento das concepções coreográficas. Bom, aqui eu não vou falar tanto, eu já falei em vários outros quesitos, esse ano passado, é apenas um ponto, porque eu também acho que em comissões de frente poderia ser feito isso. Não tem mais muito o que falar. Com isso, a live já está batendo quase 1 hora, então deixo aqui meu abraço a todo mundo, até a semana que vem. Semana que vem, terça-feira, vai ser em live, o Migão fez questão que essa seja ao vivo. Terça-feira, às 9 horas da noite, Samba Enredo, né? Terça-feira, deixa eu ver aqui o dia certinho. Terça-feira, dia 19 de março. Samba Enredo ao vivo, eu e Migão aqui para discutir Samba Enredo. Eu sei que eu vou me estressar com o Migão, porque o Migão provavelmente vai passar do ponto, vai falar algumas coisas que vão complicar na frente. Mas tudo bem, vamos lá. Samba Enredo ao vivo é uma live que promete. Um abraço, gente, até terça-feira, ao vivo.